Olá, minha gente! Tudo bem? Hoje é dia de falar sobre coisa boa. Hoje é dia de falar sobre alimentos permitidos na low carb. Quer saber mais sobre isso? Então vem comigo. Eu sou Carol Oliveira e esse é mais um E aí, vamos superar? Como eu já falei no outro vídeo, se você ainda não assistiu outro vídeo, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição. Mas enfim, como eu falei no outro vídeo, existe uma infinidade de dietas low carbs. Low carb basicamente é diminuir o carboidrato. Só que nisso existe vários alimentos. Então eu vou passar para vocês os alimentos que são permitidos na low carb que eu estou fazendo. Tá legal? Como eu também falei no outro vídeo, a low carb é uma dieta ou um estilo de vida baseado em bicho e em planta. Então vamos lá. Os bichos permitidos são as carnes, lógico. Carne de quê? Carne de porco, carne de vaca, carne de cavalo, carne de javali, carne de jumento, do que você quiser, sendo carne. Pode também peixes, todos os tipos de peixe. Não necessariamente os peixes magros, como algumas pessoas costumam comer. Você pode comer um atum, você pode comer um namorado, você pode comer, enfim, sardinha. E a carne é o mesmo processo. Você não precisa ir procurar as carnes magras, como na dieta convencional, tá? Pois você vai precisar da gordura da carne para você conseguir produzir energia. Tá aí tudo bem. Você pode também consumir todos os tipos de fruto do mar. Liberado. Na low carb também é permitido bacon. É exatamente isso, você vai emagrecer comendo bacon. Você também pode comer linguiça, mas aí uma dica. Você tem que ler no rótulo da linguiça, porque muitas linguiças, na hora da produção, é usado coisas não permitidas na low carb. Eu já vi açúcar e já vi amido no tempero das linguiças. Então, opte sempre pelas linguiças caseiras, as linguiças artesanais, tá legal? A respeito da calabresa, fica aquele critério também. Tenta pegar o rótulo da calabresa e ver o que vai na composição. No outro vídeo que eu for fazer, eu vou falar sobre as comidas que são proibidas na low carb. E aí eu vou dar os componentes que a gente tem que evitar, tá legal? Outro alimento que é muito rejeitado na dieta tradicional é o torresmo. E você vai poder comer torresmo também na low carb. Na verdade, fazer o torresmo, na minha opinião, é uma mão na roda, porque você pode consumir a gordura do porco, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Opte sempre pelo torresmo artesanal. Faça na sua casa. Minha filha gritando. Faça na sua casa ou algum parente seu que saiba fazer. Não compre industrializados feitos em mercado, porque você não tem a certeza de se eles estão usando só a gordura do porco ou algum outro óleo não permitido. Vamos lá? Mais um. Na low carb também é permitido o ovo, tá? Todo tipo de ovo que você quiser consumir. Ovo cozido, ovo pochê, ovo frito, omelete, a criatividade é sua. Pode consumir ovos. A questão fica no quanto. O quanto você vai usar o seu bom senso, tá? Eu li pesquisas de que uns universitários usaram 30 ovos por dia e no final não tiveram nenhum problema com seus exames. Mas eu não consigo consumir 30 ovos por dia. O problema do ovo é que ele enjoa muito fácil, por isso que eu acho interessante a questão da carne. Então, um dia você come uma carne, outro dia você come um ovo, e assim não fica enjoativo. Uma dica muito importante. Gente, nem tudo da alimentação convencional é descartada na low carb. A quantidade de carne que você vai consumir não muda muito da dieta convencional, tá? Então tem uma porcentagem. Você também não vai virar o louco da churrascaria, chegar no rodízio e levar o dono à falência. Porque excesso de proteína também vira açúcar no sangue. Então não vai adiantar de nada. A gente tem que lembrar que low carb não é a dieta da proteína. Agora vamos falar sobre as plantas. E como eu estou usando uma colinha, eu vou usar óculos porque senão eu não enxergo. Tá legal? Você pode abóbora, abobrinha, acelga, agrião, aipo, alcachofra, alface,
alho poró, aspargo, berinjela, brócolis, cebola, cenoura, chuchu, cogumelo, couve, couve-flor, endívia. Não sei o que é endívia, mas pode, tá? Se você gosta, pode. Escarola, espinafre, palmito. Tem umas receitas bárbaras com palmito que eu ainda vou passar para vocês. Pepino, pimentão, quiabo, rabanete, repolho, rúcula, salsão, vagem e por aí vai. Então, dentro dessa classe de alimentos, deixa eu colocar a cola aqui. Dentro dessa classe de alimentos, você pode ser feliz. Outra diquinha que eu vou dar, que não me passaram e eu sofri muito com isso. Logo depois que eu comecei a fazer low carb, eu tive um problema muito sério para utilizar o sanitário, né? Para ir pro banheiro. Cheguei a ficar 3 dias sem ir no banheiro. Deixa eu tirar o óculos aqui. Fiquei 3 dias sem usar o banheiro e isso me proporcionou muitas dores. E eu não queria usar nenhum tipo de medicamento, porque não é essa a proposta desse novo estilo de vida. E aí uma moça me passou uma dica, até mandar um beijão pra ela me salvou, que foi o consumo de couve, couve-flor ou brócolis. Passei a utilizar esses alimentos porque eles são alimentos fibrosos e ajudam no intestino para que ele possa funcionar corretamente. Então, eu digo a vocês que comam pelo menos dia sim e dia não um desses alimentos. No caso do couve, opte por comê-lo cru. Se você não gosta dele cru, coma ele assim mesmo, porque eu também não gosto dele cru. Então eu coloco bastante limão, que pra mim ele fica mais agradável, bem azedinho, e eu como dia sim, dia não. Ó, mudo também com o brócolis e o couve-flor. O couve-flor, cuidado, tem algumas pessoas que cozinham ele retirando a fibra. Isso não é interessante. Interessante é que você coma ele com a casca, né, ou com a fibra, as pessoas chamam de casca, não sei porquê, mas que você coma ele assim. Tente não cozinhar muito esses alimentos, porque eles vão perder propriedades, tá? E bastante tempero e seja feliz. Próximo alimento. Agora voltando para a colinha com o óculos novamente, vamos falar sobre laticínios. Algumas low carbs, elas usam menos laticínios e outras mais. Aqui eu sigo permite esses tipos de laticínio, mas eu sou sincera em dizer que tem vários aqui que eu ainda não usei, porque eu não senti necessidade. Então, vamos lá. Pode-se creme de leite, creme cheese, creme azedo, gorgonzola, iogurte grego. Algumas pessoas estão trocando o iogurte grego pelo kefir. Acho que é assim que se fala. Eu ainda não fiz o kefir, eu tenho um pouco de medo, porque uma vez eu provei e passei mal, porque eu sou intolerante à lactose. Mas pode ter sido porque eu consumi leite antes. Enfim, eu vou provar ainda e depois eu te falo o que aconteceu comigo. Manteiga. Manteiga. Gente, esquece margarina. Sabe o potinho de margarina que tem na tua casa? Ó o barulho das crianças. Joga fora. Isso não serve nem pra você, nem pro pato, nem pro gato, nem pra ninguém. Joga fora. Você pode consumir nata. Chegamos visitas. Você pode consumir nata, queijo amarelo e requeijão. Nada de queijo branco, nada de ricota. No outro vídeo que eu for fazer, eu explico pra vocês o porquê. A respeito do leite, na low carb não é permitido nenhum tipo de açúcar. Portanto, lactose, que é o açúcar do leite, também não é permitido. Mas tem alguns leites alternativos permitidos na low carb. A colinha e vamos lá. Temos o leite de amêndoas, castanhas, cocos e outros alimentos. Evite um pouquinho, por enquanto, o leite de aveia, o leite de arroz, porque são alimentos que não são permitidos ainda. Nós temos também os adoçantes, e agora começa a parte complicada. Esses adoçantes que a gente consome, que tem os produtos diets e lights, não são permitidos na low carb. Então, cuidado quando você for comprar alguma coisa que eu vou, como eu já falei antes, eu vou gravar um vídeo dizendo sobre os proibidos pra gente ficar atento. Os adoçantes que são permitidos são estévia, xilitol e eritritol. Vou falar pra vocês sobre a minha experiência. Eu experimentei só o estévia, não gostei, não me adaptei. Então, eu estou optando por não usar nada. Então, eu não uso nenhum tipo de açúcar
e nenhum tipo de adoçante e vou experimentando as comidas conforme elas são de verdade. Mas faça o teste, compre um deles, vê se dá certo para vocês. Os outros dois eu ainda não provei porque não tem na minha cidade. Eu preciso ir para a cidade vizinha para ver se tem lá. Então, teste e deixa aqui embaixo para mim dizendo o que vocês acharam, tá? Você pode, na questão de frutas, as frutas elas contêm muito carboidrato por conta da frutose, então elas têm que ser usadas com moderação. Mas existe algumas frutas que são permitidos com moderação. Vamos lá, as frutas: abacate, acerola, ameixa, amora, azeitona, coco, cereja, framboesa, limão, maracujá, mirtilo, morango, pitanga, tomate e kiwi. São alimentos com baixa frutose, então você pode usar com moderação. Igual a parte da carne é as frutas. Você também não vai virar uma lagarta e sair comendo o pomar inteiro, né? Temos também os extras, coisas que você pode colocar no meio da bagunça, que é café, chá e chocolate. O chocolate acima de 70% de cacau. Sem açúcar, o café e o chá. A menos que você use um dos 3 adoçantes. Para quem me conhece sabe que eu não suporto café, nem doce, nem salgado, nem azedo, nem nada. Mas eu estou usando o café ultimamente, então eu estou utilizando café, estou consumindo 2 xícaras de café pelo menos por dia, sem açúcar, sem nada. Ele é ruim, mas eu tô me acostumando, então para você que já bebe café, tenta fazer o teste, né? Quem sabe dá certo. No outro vídeo eu conto para vocês a história do café, por que eu comecei a utilizar o café, mas não é o caso agora. Temos também algumas farinhas permitidas na low carb. Essas são farinha de amêndoas, farinha de nozes, farinha de castanha do Pará, castanha de caju, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, berinjela, amora, farinha de maracujá, farinha de semente de abóbora, farinha de semente de girassol. Tem também farinha de banana verde, que é a biomassa, e farinha de frango, que eu vou passar mais pra frente a receita da farinha de frango. Qualquer outra farinha não é permitida no tipo de low carb que eu faço. Tem algumas que permite farelo de aveia, mas a que eu faço não permite, mesmo o farelo de aveia sendo um produto de baixo índice glicêmico. Não pode. Próxima dica. Bem, essa próxima dica eu vou dar agora sem óculos, porque eu não preciso ler mais. E é o seguinte: quando eu comecei na low carb, eu comecei com etapas. Como no meu caso, eu preciso emagrecer muito, eu fiz 30 dias da primeira etapa. A primeira etapa é os alimentos, bicho e planta, sem as frutas. Então eu fiquei 30 dias sem nenhum tipo de fruta, salvando um evento que eu tive. E aí eu acabei comendo uns morangos, mas depois eu compensei ficando mais alguns dias sem frutas. Para quem precisa emagrecer menos de 20 quilos, fica só 15 dias nessa primeira etapa e depois volta comendo as frutas quando necessário. Isso é muito importante, é uma dica também que eu não recebi e que eu tive que ir aprendendo sozinho. Só coma as frutas quando você sentir necessidade de doces. Não coma depois das refeições, não coma simplesmente porque não tem nada melhor para comer. Use as frutas como um refúgio para quando você necessitar de algum doce. Tenho certeza que se vocês tirarem o açúcar e diminuir muito os adoçantes permitidos, as frutas vão passar a ser muito mais doces do que vocês lembravam delas. As gorduras permitidas na low carb são óleo de coco, gordura de porco, azeite e manteiga. Para as pessoas, voltando à diquinha da carne, para as pessoas que gostam daquela capinha de gordura na carne, não precisa retirar.
pode consumi-la. Lógico que você não vai comer 1 quilo da gordura da carne, porque isso vai te fazer muito mal. Outra dica bem especial é a respeito da quantidade de alimento. Voltando lá para a alimentação tradicional, para você emagrecer, você precisa de um déficit calórico. A low carb, ela não se baseia muito na questão calórica dos alimentos, é verdade. Mas não adianta de nada você comer uma alimentação de 5.000 calorias esperando emagrecer. Isso não vai acontecer. É claro que quando você tira alguns tipos de alimento, como o trigo, como excesso de carboidrato, a sua alimentação fica também com uma menor taxa de calorias. Mas vamos usar o bom senso para fazer a low carb. Tá legal? A low carb permite bebidas alcoólicas, algumas bebidas alcoólicas. Mas para ser bem honesta com vocês, como eu não bebo nenhum tipo de bebida alcoólica, eu nunca fui procurar a respeito dessas bebidas, porque as bebidas alcoólicas, elas acabam contendo açúcar. E para mim isso não é interessante. Agora, se você quer saber sobre essas bebidas que são permitidas na low carb, lógico, uma quantidade pequena, escreve aqui embaixo e aí eu faço um vídeo falando sobre elas. Caso contrário, como eu não conheço por não beber, então eu não vou falar sobre elas aqui hoje no vídeo. Então, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com as pessoas que têm dúvidas sobre a low carb ou as pessoas que você gostaria que fizesse boas escolhas alimentares e vamos fazer do canal uma corrente do bem. Então, beijo e até semana que vem com mais um. E aí, vamos superar?